Oi, eu sou o professor Luiz Lins e vou ministrar para vocês a disciplina Métodos, Pesquisa para Internet e Consumer Insight. Esse curso pertence a MBA em Marketing Digital. Para iniciar os nossos estudos sobre métodos de pesquisa na internet, envolve muito o conhecimento em geral. Para a gente poder perceber isso, a gente tem vários métodos, vários momentos. Uma dessas ideias, uma dessas tentativas de entender como as coisas funcionam, como a pesquisa funciona, é o conhecimento empírico, que isso foi advindo de muito tempo atrás, através de observações. É como se fosse os vulcões ou alguma ação natural, que ao acontecer não é porque os deuses estão com raiva, é porque existe um fato natural. E as pessoas, ao começarem a observar, eles começaram a ter o conhecimento empírico, ok? Então, vou falar para vocês um pouco sobre o que é o empírico. Aqui na nossa literatura diz o seguinte: o empirismo se baseia na capacidade dos observadores concordarem a respeito de uma representação de suas expectativas, ou seja, de suas percepções do mundo. Mesmo quando não existem múltiplos observadores, o empirismo requer que se assuma que alguém ou outro, em nosso lugar, faria os mesmos tipos de observações. Por exemplo, não importa se eu estou aqui tendo uma ação, se outra pessoa estiver aqui, tiver o mesmo pensamento, os mesmos questionamentos que eu, isso é um conhecimento empírico. Assim, temos vários lugares para fazer pesquisa. Uma delas é a internet. E o que é a internet? De que forma eu posso pesquisar isso na internet? A literatura diz o seguinte: essa peculiaridade ajuda a chamar a atenção para fatos de que a internet pode ser tanto objeto de pesquisa, aquilo que se estuda. Eu posso ter outro objeto de pesquisa, livros, pesquisa em loco, em campo, mas eu tenho como objeto de pesquisa, no momento, a internet. Quanto ao local de pesquisa, ambiente onde a pesquisa é realizada. Então, eu tenho a internet como objeto de pesquisa e local de pesquisa. E ainda, um instrumento de pesquisa, por exemplo, ferramenta de coleta de dados, temas e outras informações inerentes ao assunto que eu estou pesquisando. Panorama dos estudos de internet. Essas definições iniciais são importantes para a compreensão do entendimento da pesquisa sobre o tema, além de influenciar na construção da amostra, na escolha dos métodos e das ferramentas, o desenho e planejamento da pesquisa, na coleta e análise de dados e até mesmo na condição das questões pertinentes à ética com os sujeitos envolvidos no processo. Isso quer dizer o quê? O panorama da internet quer dizer que a gente tem um segmento de temas, vários caminhos a ser abordado, mas que nós devemos, de uma maneira sensata, tentar separar o que é certo e o que é errado. Isso procurando em diversas fontes, em vários locais diferenciados. Os dados da internet, eles são muito relativos. Muitos deles garantem a veracidade da informação, mas outros lhe deixam totalmente perdido, alienado. Então a gente tem que criar um método de pesquisa, uma coleta de dados que torne aquilo verdadeiramente possível, através de sites seguros e de confiabilidade. E isso advindo de quê? Da etnografia. Estamos nos referindo a um método de estudos de ciências sociais, que tem como base a antropologia. Seu objetivo principal é estudar a cultura e o comportamento de grupos sociais. Dessa forma, a gente consegue entender que existem cada tipo de pessoa e cada tipo de informação. Um tipo de informação ela pode ser entendida de diversos jeitos, diversas possibilidades. Então a gente tem que sempre focar em um tema, em vários segmentos. Por exemplo, eu descobri um tema X e eu vou procurar isso em outros sites relevantes que eu possa comparar essa informação, inclusive também através de livros. Pessoas de várias disciplinas são atraídas para o estudo da internet por muitas razões. Algumas querem utilizar as tecnologias para conduzir pesquisas tradicionais dentro de suas bases disciplinares. Outros querem se libertar dos grilhões das práticas disciplinares tradicionais.
Alguns querem compreender algo sobre tecnologia particularmente, mas possuem pouco treinamento em método para estudá-las. Outros sabem muito sobre o método de pesquisa social, mas pouco a respeito do contexto tecnologicamente mediado onde eles vão estudar. Isso quer dizer que muitas pessoas têm a grande necessidade ou eles dependem muito ou gostariam de ter acesso a essa informação de maneira clara e que não fosse com tantos erros, mas eles não conseguem ou não sabem o caminho correto de fazer essa pesquisa. Então essas disciplinas que a gente diz são pessoas ou são grupos de diversos assuntos, eles ainda estão um pouco distantes em relação à busca na internet, a esses métodos tradicionais que já existem em livros e que eles sentem dificuldade dessa busca. Então, a maneira que a gente tem que tentar buscar é juntar essas pessoas e tentar mostrar, levar o quanto mais próximo dessas pessoas esses métodos atuais de busca na internet. Mas internet é uma disciplina ou um campo? Esse é um questionamento que a gente sempre se faz. Disciplina é quando é algo específico. E um campo, a gente abrange muita coisa. Hoje, eu posso observar, depois do conhecimento de grandes filósofos, desde 1990, quando se deu o início da internet, esse boom da internet, de um jeito hype, eu acredito e penso que a internet pula desse campo de disciplina para o campo em si. O campo significa uma abrangência de busca de conhecimento maior e de vários segmentos. Acredito que dentro da internet existam várias disciplinas. Eu vou mostrar para vocês 5 pontos que eu acho cruciais para o método de pesquisa. Um pensador falou o seguinte: manter a pesquisa sobre a internet contextualizada dentro das tradições de pesquisa, de mídia e de tecnologia que antecedem e transparecem a internet. É Bain, 2005, na página 332. Dando continuidade ao que ele diz, é a noção de que, para obtermos contribuições duradouras para a pesquisa, ela precisa estar embasada pelas pesquisas já estabelecidas anteriormente. E, como alerta Stern, em 1999, investigar comparativamente o passado para não cairmos na armadilha do fácil, da novidade. Isso acontece muito, vocês veem bastante em época eleitoral, que se cria sempre uma ideologia de um candidato e de outro candidato, tornando gladiadores, contando histórias que são inverdades, contando histórias que são confusas, e a gente não faz essa condição de pesquisa, tornando e caindo na armadilha do fácil, da informação que chegou parecendo ser concisa. Hoje em dia existe um aplicativo que vocês podem observar que tem vídeos curtos e tem pessoas que estão ali e vendem informação. Será que essas informações são coerentes, são corretas? Pessoas que se dizem ser advogados, pessoas que se dizem ser marqueteiros, pessoas que se dizem ser de vários tipos de profissão. Então é sempre importante fazermos análise de conhecimento anteriores, fazer essa analogia, trazer coisas do passado, fazer pesquisa em outros lugares, confrontar essas informações para a gente não cair nessa armadilha do fácil. Abordar o objeto internet responsavelmente, através de perguntas-chave e deixam à mostra a questão relativa ao poder da condição humana. O que quer dizer? É importante que o tipo de pesquisa e a maneira que você vai pesquisar seja coerente. Não faça uma pergunta de qualquer jeito, faça uma pergunta de maneira que você possa imaginar que essa questão está contida em algum artigo científico já vinculado ou linkado na internet. Se você lançar, por exemplo, eu quero uma bola e eu coloco bola, existem vários tipos de bola. Um círculo é uma bola, existe uma bola de boliche, existe uma bola de futebol, existe uma bola de sinuca, existe vários tipos de bola. Mas se você especificar, gostaria de uma bola de couro para futebol, BBB, blá blá blá, você já consegue definir de uma forma concisa a busca que você está fazendo na internet. Obviamente que a busca é muito mais do que isso, mas que você tem que pensar antes
de fazer o tipo de pergunta ou de como elaborar essa pergunta. Empenhar-se em observar quadros maiores do que aqueles relevantes à nossa condição local, levando em consideração perspectivas culturais e subjetivas distintas do mundo ocidental. O que eu quero dizer com isso? Se você conseguir uma pesquisa de uma maneira em que você tenha habilidade em outras línguas, como por exemplo o inglês, o espanhol, o alemão, o russo, obviamente temos linkados em sites muitos tipos de estudos. E quando se tem um resultado de diversos segmentos da nossa sociedade, em geral, em termos geral, a sua pesquisa será muito mais concisa. E você tem um acervo a ser analisado. Está dividido em 3 fases. A primeira fase no início dos anos 90, a segunda na metade dos anos 90 e a terceira fase no início dos anos 1000. O hype que eles descrevem é muito ligeiro. O que acontece? Então, a única coisa que eles têm a dizer aqui, a evolução, é que ambos pensam iguais, mas que foi feita a diferença entre a busca qualitativa e quantitativa na segunda fase. Assim, dessa forma, Wellman consegue defender que das fases colocadas em observação, a busca pela informação no valor da quantitativa, ele conseguiu ter a ideia precisa de que foi mais rápida a evolução da internet nos anos 90. Wellman conseguiu fazer essa pesquisa qualitativa e quantitativa. E como ele fez isso? De que forma a gente pode fazer isso? As principais abordagens qualitativas da pesquisa sobre a internet é a perspectiva como cultura. Ela é normalmente compreendida enquanto no espaço distinto do offline. O que quer dizer isso? Ele quis analisar também o mundo externo para comparar com o mundo interno da internet, no qual o estudo enfoca o contexto cultural dos fenômenos que ocorrem nas comunidades e no mundo virtual. Para a autora, essa abordagem leva em consideração funções e formações sociais, além do tipo de organizações, tais como os conflitos, cooperações e o fortalecimento das comunidades virtuais como tipos de narrativas possibilitadas pelas redes digitais. Ela quer dizer que no mundo offline existem comunidades, existem locais, existem pessoas e grupos que fortemente se engajou no mundo digital. É através de sites, de comunidades que elas podem quantificar isso e qualificar isso. De que forma? E vou te mostrar agora também, mostrar para vocês uma outra tabela. E essa tabela vai estar escrito o quê? Blogs, fotologs, videologs, micrologs, páginas pessoais da internet, portais, sistemas. E dentro desses portais, nós temos vários tipos de análise. Análise de conteúdo, análise de discurso, entrevista, estudo de caso, vídeos, análise documental, muitas informações que podem colaborar para a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Bom, pessoal, dados de estrutura. O que é dado de estrutura baseando-se na pesquisa? Eu vou te dar 4 itens. O primeiro item é grau de conexão. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre grafos. Nesse exato momento está passando para vocês uma imagem sobre grafos. Nesses grafos possuímos o grau de conexão. É de que forma esses pontos eles se ligam, interagem um com o outro. O segundo item é a densidade. É aonde esses pontos vão ser ligados. O terceiro item é a centralidade. A centralidade é quais os pontos foram mais assertivos, para que caminho eles mais se direcionaram. E a gente tem a centralização, que além dessa centralidade, a gente tem a ideia maior do foco da nossa pesquisa, que é a centralidade através desses grafos. Chegamos na segunda parte do nosso estudo, Commerce Insight, autodesenvolvimento e inovação. Tá, mas o que é Commerce Insight? Você já ouviu falar em Commerce Insight? Esse termo remete a uma série de dados e estratégias baseadas no comportamento do consumidor. Commerce Insights são tão importantes que o termo já dá nome à área específica nas grandes empresas. Descubra do que se trata e vamos aprender
como é buscar os dados dos consumidores. É importante você entender especificamente o que é Commerce Insight. Bom, fiz essa pergunta para você. Agora, para que precisamos entender Commerce Insight? Qual a importância, qual a relevância? Dessa forma, conseguimos buscar o foco direto do nosso cliente. Mas isso se dá através de pesquisa, do assunto anterior. Eu tenho que fazer uma pesquisa. E como eu posso fazer essa pesquisa? Como eu posso pegar essa informação quantitativa e qualitativa para inserir no meu Commerce Insight? Isso acontece hoje em grandes empresas. Uma delas é pesquisa de mercado. Você pode conversar com alguém sobre a sua empresa, você pode dialogar com clientes, ou B2B, empresas para empresas, business and business, e por aí vai. Temos também o Google Trends, que é uma ferramenta interessante na busca dessa informação. Temos também análise de redes sociais. Hoje temos inúmeras redes sociais pautadas a vídeos, a imagens, ao próprio comércio, a questão profissional. E temos também o Thinking with Google. Tudo isso tem relação ao que vocês já conhecem hoje, o Google AdSense e outros tipos de ferramenta para a gente poder adquirir esse conhecimento e juntar na nossa pesquisa de qualitativa e quantitativa essas informações e poder vender o nosso produto buscando a informação através desse conceito Consumer Insight. Inovação. A Commerce Insight, hoje em dia, precisa da inovação e do autodesenvolvimento. Sobre a inovação, o processo de inovação, ele se dá com o tempo. O que antigamente era de uma forma, hoje em dia já não é mais. As novas tecnologias alteraram as versões anteriores. Por exemplo, algumas pessoas perderam oportunidade de emprego ou do que faziam anteriormente. Hoje em dia, essas funções elas foram alteradas, modificadas. Não significa que acabou. Simplesmente mudou a maneira dela existir. Novas funções ligadas à robótica, tecnologia e programação é o mundo de hoje. E o papel do ser humano é sempre importante. As habilidades treinadas, que são as inteligências artificiais, elas são ligadas através de valores. Nós demos valores a elas. Então, o que significa isso? Que para que a inteligência artificial tenha um resultado preciso, nós temos que construir nelas conhecimentos. Então, uma prática, uma ideia da gente poder entrar nesse mundo tecnológico, não é só simplesmente o mundo tecnológico. Nós temos que fazer pesquisas, ler livros, adquirir práticas. Então, a informação do mundo tecnológico ela é muito variante. Então, pessoas anteriores, elas podem sentir dificuldade nesse mundo atual, no processo de inovação. A melhor maneira de aprender isso é quem nos orienta. E para a gente poder se orientar, para poder entender a informação, a gente tem um conhecimento. E esse conhecimento vem de livros, de pesquisas e de muitas outras informações. Então, a única maneira da gente aprender mais e adquirir conhecimento é quando a gente passa a informação. Sei que já está demorado demais, mas estamos finalizando. Vou deixar para vocês um link para o YouTube, um podcast bem interessante com o Felipe Longo, do Magazine Luiza. Ele faz parte do setor de inovação e de autodesenvolvimento. Peço que todos assistam. Do mesmo jeito que ontem tivemos em nossa reunião o Marcelo Eugênio, do IFPI Maranhão, a gente tem hoje esse podcast super legal e interativo com o Felipe Longo do Magazine Luiza. Essa é a nossa aula e a gente dá continuidade pelo WhatsApp.